Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos sentido já a presença do Espírito Santo, né? Hoje não está diferente da noite passada, onde Deus derramou do seu poder e da sua glória e continua derramando, irmãos. Eu tenho a certeza de que Deus tem bênção e tem vitória para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, sem perca de tempo, abra aí a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluias. Aleluias. Eu creio, irmãos, que essa campanha de segunda-feira, às vezes eu estava pensando que era até assim, né, para a igreja, mas tem servido para a nossa própria vida. Irmãos, tem servido para a minha vida. Porque por causa desse propósito de 21 semanas, é um sacrifício, irmãos, você fazer um voto com Deus. A Bíblia diz que se você fizer um voto com o Senhor, não tarde de cumprir. E 21 semanas, irmãos, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. E eu creio que até o final o Senhor vai dar vitória. Aleluia, Jesus. Eu tenho a certeza que Deus já está dando vitória para nós, porque a gente ora, né, consagra, alguns vão consagrar, alguns vão jejuar, e não é fácil. Eu, irmãos, confesso que jejuar, orar é fácil. O mais difícil, sabe o que é? É a gente vigiar. Porque se você está sozinho, você faz um propósito de orar, glória a Deus, jejuar é você e Deus, consagrar você e Deus. Mas vigiar, irmãos, eu tenho pedido muito para o Senhor colocar, a Bíblia fala assim para, né, o salmista dizendo que, ó Senhor, coloca uma tranca na minha boca, né? E essa é a parte mais difícil. E eu tenho falado, Senhor, coloca não só uma tranca na minha boca, como na minha mente, porque às vezes não falo com a boca, mas o pensamento está fervendo. Aleluias, é muito difícil. Porque a Bíblia fala que antes mesmo da gente orar, a gente tem que vigiar. E parece que é assim, parece não, com certeza. Se você fizer um propósito de oração, de jejum, de consagração, irmãos, vai levantar encrenca de tudo quanto é lado. Mas permaneça firme, fiel, aleluia, porque o Senhor há de te honrar. A Bíblia diz que o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10 e o verso de número 25. Eu vou ler, irmãos, na linguagem dos dias de hoje, porque tem uma parte aqui bem importante que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim Lucas 10, 25. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? 26. Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? 27. O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. 29. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora
pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? 37. Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Pode se assentar orando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, é uma palavra bem conhecida de nós, é uma palavra que muitos pregadores já pregaram, aleluias, mas Deus, irmãos, colocou algo muito forte no meu coração. O tema, irmãos, que eu dou para essa mensagem, essa palavra nessa noite, é uma palavra de reflexão para a minha vida e para a tua vida. E o tema que eu dou nesta noite é: quem é o meu próximo? E nós vamos aprender, irmãos, algumas lições básicas. Eu quero ser breve nessa noite. Se tem uma coisa que eu tenho falado para o Senhor, irmãos, é que o Senhor me ensine a ser breve nas palavras, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. Até porque, irmãos, na terça-feira, na quarta, muitos trabalham. E a gente não quer ficar se estendendo no culto. Lembra que eu falei? Que nos cultos de terça-feira a gente vai querer ser um pouco mais breve, né? Que se tenha menos oportunidade para que a gente encerre mais cedo e os irmãos possam ir para casa, ainda possam ir para casa jantar, descansar e retornar, irmãos, no sábado com bastante alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, aleluias, é uma palavra para nós refletir. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo de número 10, que o Senhor Jesus, ele dá uma missão a 70 discípulos, para que eles vão adiante do Senhor de 2 em 2, e que eles façam a obra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz no verso de número 9, dizendo assim: curem os enfermos, escute bem, curem os enfermos que nela houver e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E a Bíblia diz, aleluias, que esses discípulos, eles voltaram com alegria, esses 70. Eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, a gente está feliz, porque, Senhor, quando a gente chega nos lugares, a gente ora, né? E o inimigo é expulso, as vidas são libertas. E ele fala assim: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. O Senhor Jesus diz para eles assim: eis que eu, Senhor, eu vos dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eles voltaram com alegria, contando das bênçãos, que os demônios se sujeitavam a eles. Mas o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: olha, tudo isso é bom, mas não vos alegreis, porque se sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Senhor Jesus está dando uma instrução para eles: olha, é louvável que vocês oram e o milagre aconteçam, mas eu quero que vocês fiquem mais felizes, é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E a própria palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus dizendo assim, ó: bem-aventurados os olhos que veem
o que vocês estão vendo. Pois eu vos digo que muitos profetas lá atrás, muitos profetas e reis, eles desejaram ver o que vocês estão vendo e eles não viram. E eles desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E a Bíblia vai dizer que enquanto o Senhor está dando essa instrução, eis que se levanta um homem, um doutor, um mestre da lei. E esse homem, irmãos, ele estava tentando, conforme diz a palavra do Senhor aqui no verso de número 25, o mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova. Ele estava tentando, Senhor. Ele queria encontrar alguma prova para pegar o Senhor Jesus Cristo e achar nele ali uma falha, um erro, para poder condenar ele. A Bíblia diz: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele faz a pergunta que nós dizemos nesta noite. Ele fala assim: mestre, o que que eu vou fazer? O que que eu faço para mim herdar a vida eterna? O que que eu devo fazer? Escute bem, irmãos, a instrução de Jesus Cristo. Jesus responde assim. Ele responde dessa forma: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? A respeito de vida eterna. O que é que a Sagrada Escritura fala a respeito disso? O que é que a Sagrada Escritura diz exatamente sobre isso? E como é que você entende o que elas dizem? O Senhor Jesus está olhando para aquele mestre, entendo, irmãos, que não era qualquer pessoa, era um mestre, era alguém conhecedor das leis de Moisés. O Senhor Jesus diz para ele assim: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito de vida eterna? E ele fala assim: e você? O que é que você entende? O que você está entendendo que a escritura diz? O mestre responde assim: bom, Senhor, na tua lei, lá na lei, verso de número 27, a escritura diz assim, Senhor, primeira coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quer dizer, até onde você entende o que é amar o Senhor, até onde você compreende com a tua mente o que é amar a Deus, é para você fazer dessa maneira. Ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus. O Senhor Jesus pergunta para ele: o que a Escritura Sagrada diz para conquistar a vida eterna? O que tem que fazer para conquistar a vida eterna? Esse homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, a lei diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E mais uma coisa, Senhor, nós devemos amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. É o que diz a palavra do Senhor em Levíticos, capítulo de número 18. É isso que diz lá, que nós devemos amar ao Senhor. Se nós queremos vida eterna, nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, é de toda a nossa alma. Irmãos, e é com todas as forças que nós temos. Não é amar a Deus da boca para fora, é amar o Senhor com todas as nossas forças. Por quê? Porque eu e você, nós sabemos da onde o Senhor nos resgatou. O que quer dizer com todas as nossas forças? Irmãos, é muitas das vezes estando doente, mas acreditando e confiando que o Senhor é um Deus que cura. Se Ele não curou, ainda vai curar, aleluias. É confiar, aleluias, que o meu lar pode não estar da forma que eu desejo, mas eu tenho a certeza de que eu amo a Deus, e Deus vai cuidar do meu lar, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar dos meus, enquanto eu adoro a Ele, aleluias, com todas as minhas forças, aleluias. E aqui, irmãos, a segunda parte mais difícil: e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí já fica mais difícil.
Já fica mais difícil. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja, se você se alimenta 3 vezes por dia, no mínimo você quer que o seu próximo se alimente 3 vezes por dia. Se você tem uma noite de sono boa, não precisa de medicação, deita e cumpre o Salmo de número 4, deitei e logo dormi, porque o Senhor me sustentou e me levantou no outro dia. Se você é assim, você tem que desejar isso para o teu próximo. Se você estivesse numa situação de violência com o marido, se você estivesse numa situação de filhos nas drogas, se você estivesse numa situação de filhos problemáticos, e o Senhor Jesus, Ele restaurou o teu lar, restaurou tudo na tua vida, no mínimo você quer que essa mesma coisa aconteça com o teu próximo. Ele diz assim, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas nem amam a si próprio. Elas nem se amam a si próprio. Que é uma prova, irmãos, disso, que não se ama a si próprio, é o tanto. Eu prego agora bastante, tenho ministrado bastante para mulheres. Mês de março e outubro, então nem se fale. Até agora tenho recusado assim alguns para poder dedicar mais aqui na igreja. O tanto de mulher, irmãos, o tanto de mulher com crise de ansiedade. Vai chegando o final da tarde, a pessoa vai começando a ter uma tremedeira, ela não sabe por quê, que ela começa a ter uma tremedeira, ela começa a ter um suador, o coração começa a acelerar, e essa crise, irmãos, de ansiedade, se não for bem tratada, pode matar. A pessoa pode sofrer, de fato, um ataque cardíaco, porque aquilo vai pressionando o coração. E eu nunca vi uma época em que as mulheres têm sofrido, irmãos, com crise de ansiedade, com todo tipo de síndrome do pânico. Irmãos, até falta nome para tanto tipo de síndrome que as pessoas têm passado. Com depressão. Por que depressão? Não é do dia para a noite que uma mulher ela fica em depressão. A história começa, de repente, irmãos, de muito tempo. Depressão nada mais é como uma panela de pressão. Se não puxar o pino, uma hora vai estourar essa panela. Mas quando, irmãos, quando nós amamos o nosso próximo, quando o Senhor Jesus fez uma obra na nossa vida, o Senhor curou não somente, aleluias, o nosso físico, mas principalmente o espiritual. Quando o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos cura, Ele não cura, irmãos, pela metade, Ele cura o corpo, a alma e o espírito, Ele cura o nosso emocional, Ele cura o nosso psicológico. Ele é um Deus que cura, Ele é maravilhoso. Então eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus fez uma alagaçu e cantar abaixai. O Senhor Jesus fez uma grande obra na minha vida de transformação, e eu quero isso para a vida do meu irmão e da minha irmã. Irmãos, eu já contemplei 2, 3 pessoas tendo crise de ansiedade. A impressão que se dá é que a pessoa literalmente vai morrer. Sabe, um amor tão grande, que você fala, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Coloque as tuas mãos, Senhor, de milagre. Só Ele pode fazer. Sabe por que eu sei que o Senhor Jesus cura a síndrome do pânico? Porque eu sofri de síndrome do pânico. Logo após passar no ano de 2008 por uma cirurgia, eu fui parar dentro de uma UTI. Naquela UTI, primeira coisa, eu perdi o meu bebê. Segunda coisa, foi tirado as pressas, útero, trompa, foi tirado tudo. É uma perca também para nós mulheres, é muito difícil. E terceira coisa, eu fiquei num ambiente onde era neonatal. Cada vez que aquela máquina começava a apitar, era uma criança partindo.
Então eu comecei, irmãos, a ficar angustiada. E quando eu saí do hospital, fui diagnosticada com síndrome do pânico. Já não conseguia mais ficar em lugares fechados. Não conseguia, olha como que é. Não conseguia ficar em lugar fechado, mas também não conseguia ficar em lugar aberto com muita gente. Não conseguia. Não conseguia. E o inimigo, ele prevalece das nossas fraquezas. Ele prevalece das nossas fraquezas. Então a mente ficava fraca. A mente ficava muito fraca. Quem é que quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Nem da mente, nem do corpo. Mas o inimigo, ele prevalece das nossas fraquezas. Abrindo um parênteses, eu digo, irmãos, é necessário nessa última hora que a gente ore para que o Senhor sare a vida das irmãs, dos irmãos, para que o Senhor Jesus cure o psicológico, cure o emocional, para que eles possam ganhar outras almas lá fora. Não se pode se dar aquilo que não se tem. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 3, e o verso de número 27, o homem, quando fala de homem, a raça humana, o homem não recebe nada, sem que do alto lhe seja dado. Se Jesus te deu cura, aleluia, você vai curar outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. A causa talvez está lá no passado. Traumas precisam, irmãos, ser curados. Pessoas precisam ser curadas. Às vezes a gente pensa que é agora, mas de repente é lá de trás que a coisa vai indo. Eu vou falar só um pouquinho da minha mãe. Eu lembro que minha mãe já estava com quase 50 e poucos anos. E ela já estava na igreja há um tempo. Mas ainda precisava uma ferida ser curada. A ferida da rejeição. A rejeição foi aos 6 anos de idade. Agora ela está com 50 e poucos. Jesus teve, irmão, alaga, subcanta, arabaxai. Jesus é aquele que vai lá atrás, aleluia. E ele vem limpando tudo, aleluia. Para que a gente ame a Deus. E para que agora a gente ame o próximo. E a gente diga assim, eu sei o que você está passando, porque eu passei na pele. Com o mesmo consolo com que o Senhor me consolou, agora eu posso consolar outros. Aleluias. O homem da lei disse, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo. E o teu próximo como a si mesmo. Jesus olha para ele e diz assim, respondeste bem, falou bem. Faça isso mesmo, cumpra isso, e você vai viver. Agora ele começa a se desculpar e começa a dizer assim, mas Senhor, quem é o meu próximo? Senhor, quem que é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Senhor Jesus, então agora ele conta uma história, uma parábola. E ele começa dizendo assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais os despojaram, espancando, retiraram, deixando quase morto. Senhor Jesus começa a contar uma história. Jesus, irmãos, ele entra, o Senhor Jesus, ele sempre usa a parábola assim, para ensinar melhor. Senhor Jesus começa a contar, olha, é o seguinte, havia um homem, e esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Para que você entenda, Jerusalém era 1000 metros acima do mar, então, um lugar alto. E Jericó, 200 metros abaixo do mar. Ou seja, Jerusalém alto, Jericó baixo. Um carreiro. Jerusalém, irmãos, é onde havia o templo. Jerusalém é onde as pessoas vinham dos 4 cantos da terra para adorar a Deus. Haviam 3 grandes festas anuais e as pessoas vinham muito para Jerusalém. Não fala quem é esse homem. Não diz nada a respeito desse homem. Apenas que era um homem. E a Bíblia diz, aleluia, talvez esse homem foi lá no templo adorar o Senhor e ele está voltando. A Bíblia diz assim, descia um homem de Jerusalém, ele está lá no alto, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem, ele foi assaltado. E a Bíblia diz que eles bateram tanto nesse homem, que deixaram ele quase morto.
A Bíblia diz, irmãos, que eles bateram, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele nu. Deixaram ele sem roupa nenhuma, jogado no meio do caminho, no meio da estrada. E a Bíblia diz que ocasionalmente, aleluias, deixa eu ler na NTLH, para ver como que foi falado aqui a respeito desse homem. Verso de número 31. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Esse sacerdote, ele estava descendo por aquele caminho. E a Bíblia diz que o quê? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando ele viu aquele homem, a Bíblia diz que ele tratou a igreja de passar para o outro lado da estrada. Você já viu alguém assim? Que quando vê alguém com um problema, com uma dificuldade, vou passar para o lado de lá que eu não quero nem ver. A Bíblia diz que esse sacerdote, ele passou para o outro lado da estrada. Por que esse sacerdote passou? Entenda, a palavra do Senhor diz no livro de Levíticos, que o sacerdote, igreja amada, ele não podia. O sacerdote, irmãos, ele não podia tocar em cadáver nenhum. Então ele pensava que aquele homem estava morto ali, já meio morto, por exemplo, poderia terminar de morrer. Aquele homem estava nu, sangrando, e o sacerdote era alguém que, se purificava. Então ele não podia tocar em ninguém morto, para que ele não ficasse impuro. Então ele passou para o outro lado, nem quis saber daquele homem. Embora, escute bem, o sacerdote nos tempos bíblicos era um médico. Ele fazia, irmãos, cura com ervas. Ele prescrevia cuidados. Ele avaliava os tipos de lepra. Ele decretava o confinamento do doente. Lembra quando Jesus curou? A irmã Suzana leu aqui no último culto. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? O Senhor falou assim: vá agora e se mostre para o sacerdote. Sacerdote, irmãos, então ele era um tipo de médico. Ele dizia, está enfermo, está com lepra, não está com lepra. Ele fazia com que o doente ficasse confinado num lugar. Então ele era um tipo de médico. Aleluias. Mas havia uma restrição sacerdotal. É o que diz o capítulo de Levíticos 21. O sacerdote, ele precisava ficar puro. Então ele não queria se envolver naquilo ali. E a Bíblia diz, aleluias, no verso de número 32, e de igual modo passava um levita. Com certeza, não está escrito aqui no texto, mas vamos imaginar. O levita, ele viu o que o sacerdote fez. O levita, a Bíblia diz o quê? Aqui no verso número 32, também o levita passou por ali, olhou. Ele até, irmãos, se ele olhou, o que é que ele fez? Ele chegou perto do homem, olhou. Ele olhou para aquele homem e também foi embora para o outro lado da estrada. Sabe por quê, irmãos? Porque o levita, ele deve ter visto o que o sacerdote fez. E o levita, irmãos, de repente, ele olhou aquele homem. Os dois eram religiosos. Ele olhou para a situação daquele homem. Mas sabe o que se acreditava antigamente? O povo judeu acredita ainda. É de que se alguém fez algum mal, vai pagar o mal. Por exemplo, ele podia pensar que aquele homem lá, com certeza, o levita deve ter pensado assim, esse homem deve ter feito algum mal, por isso que ele está sofrendo aí o que sofreu. A Bíblia vai dizer agora então, aleluias, glórias a Deus. No verso de número 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aquele homem samaritano, aquele caminho era um caminho percorrido por judeus. O samaritano passou por ali, aleluias. Ele estava em viagem, ele passou por aquele lugar.
E ele viu esse homem machucado. Ele não pensou duas vezes se aquele homem era um judeu, porque os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos mortais. Eles nem conversar um com o outro, não conversavam. Lembra que Jesus Cristo, ele está no tanque e aquela mulher samaritana olha para ele e diz assim: você não sabe que eu sou uma mulher samaritana e que os samaritanos não conversam com os judeus? Havia uma inimizade muito antiga. Mas aquele samaritano, a Bíblia diz que ele, aleluias, ele se moveu de íntima compaixão. Ele teve compaixão. Compaixão, para que vocês tenham ideia, a origem da palavra compaixão, ela vem do latim, que significa compássio. Escute bem, igreja, preste atenção. Eu sei que é chato o que eu vou falar, mas eu quero que você aprenda nessa noite o que essa parábola quer dizer. A origem da palavra compaixão vem do latim compássio, que significa, sabe o quê? O ato de partilhar o sofrimento da outra pessoa. Significa entender a dor da outra pessoa. A pessoa que sente compaixão consegue se pôr nos sapatos da outra pessoa que está sofrendo. Ela entende aquilo que a pessoa está passando. Ela partilha o peso da dor dessa pessoa. Ela sofre junto com alguém. Ou seja, pensa na cena. A maior parte dos irmãos, a maior parte de irmãs, mas dos irmãos também. A gente quando compra um sapato novo, não é sempre, mas acontece. Quando a gente usa a primeira vez, não faz lá um machucado no calcanhar, atrás. E se você não cuidar, vai ficar doendo. Se você continuar usando, vai ficar doendo, não vai? Fica doendo aquilo ali. Na hora que está doendo bastante, o que você achava? O que você acha se alguém falasse assim: irmã, troca de sapato comigo, eu vou ficar aí sofrendo a tua dor e depois eu te devolvo o sapato. É mais ou menos assim. É eu entender a dor do outro, igreja. Lembra que eu sempre digo? A minha vitória é a vitória de todo o grupo de círculo de oração. Mas a dor de uma irmã também é a nossa dor. Quando a gente sabe, não é assim? Quando a gente sabe que uma irmã, deveria ao menos ser assim. Quando a gente sabe que alguém está doente, alguém está no hospital, alguém está sofrendo no casamento, essa deve ser a nossa dor. Se eu tiver compaixão dessa irmã, eu tenho que me colocar no lugar dela. Eu tenho que sentir o peso da dor que ela está tendo. E assim, irmão, ser como o bom samaritano. O bom samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Igreja, eu e você, para nós sermos servos de Deus verdadeiro, eu tenho que amar o irmão. Irmã, só aquele irmão que é da minha igreja, não. Eu tenho que amar o irmão que é de outra igreja. Eu tenho que amar aquele que não chegou diante de Jesus. Eu tenho que amar aquele que é macumbeiro, feiticeiro. Eu tenho que entender que ele precisa do Senhor Jesus Cristo para a sua vida ser toda modificada. Eu tenho que sentir a dor de alguém se eu ver alguém dormindo na rua. Eu tenho que olhar para aquela vida, irmãos, eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia. Os dois religiosos, eles passaram de largo, mas a misericórdia alcançou agora aquele homem. E a Bíblia diz assim, aleluias, que ele se moveu de íntima compaixão. Ele se aproximou desse homem, ele limpou as feridas desse homem, ele aplicou azeite e vinho. O vinho era usado, irmãos, como se fosse um antisséptico. O vinho, irmãos, era para lavar aquelas feridas. Vinho hoje simboliza o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. E o azeite significa a unção do Espírito Santo de Deus. O Senhor, irmãos, aleluias, na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue para que hoje eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida abundante. O Senhor, aleluia, lavou as nossas feridas. O Senhor colocou azeite nas nossas feridas, dando a cura necessária para a nossa vida.
Aleluias. E ele pega esse homem agora caído no chão. E ele coloca sobre, aleluia, o seu animal, sobre a sua cavalgadura. E ele leva para o quê? Ele leva para uma hospedaria, para uma estalagem. E sabe o que ele diz? Esse bom samaritano, ele fala assim: cuida dele. Cuide dele. E a Bíblia diz que partindo ao outro dia, quer dizer, ele ficou, irmãos, toda noite com esse homem, cuidando. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu pagarei a você quando eu voltar. Sabe, irmãos, o que significa, em termos assim alegórico, o que significa isso? Essa hospedaria, ele poderia ter levado para a casa dele, ele poderia ter levado para Jerusalém, mas não, ele não deixou, não só curou ali as feridas e deixou o homem ali num canto, não. Ele pegou esse homem, colocou, irmãos, ali no cavalo dele, e ele colocou numa hospedaria. Sabe simbolicamente o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja do Senhor. A hospedaria é a igreja do Senhor. A alma estava morta lá fora, quase morta lá fora, mas o bom samaritano, Jesus Cristo, ele lavou, ele remiu, ele colocou, curou as feridas dessa pessoa, e ele trouxe para a hospedaria, que é a igreja. E o Senhor Jesus diz para mim e para você: ei, cuide dele, cuide dela, cuide dele, e quando eu voltar, tudo aquilo que você gastou, todo o tempo de dedicação que você deu a essa vida, quando eu, Jesus, voltar, eu vou pagar a você tudo o que você fez. Aleluias, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluias. A coisa que eu preciso aprender acerca desse texto, a maior lição é que nos ensina sobre o plano de salvação, o amor expiatório do Salvador e a nossa jornada para quê? Para herdar a vida eterna. Agora, irmãos, esse homem está lá dentro da hospedaria. Essa hospedaria, irmãos, era uma estalagem que quem ia para Jerusalém ficava lá, não importava se era rico, não importava se era pobre, não importava se era sacerdote, se era levita, não importava quem era, ia para essa hospedaria. Agora irmãos, esse homem, ele recebeu salvação, porque se ele ficasse lá na beira do caminho, na beira da estrada, ele ia morrer. Quantas pessoas estão na beira do caminho? Quantas pessoas estão maltratadas? O inimigo, irmãos, tem saqueado vidas. Irmãos, famílias inteiras têm sido destruídas pelo inimigo, mas o bom samaritano ainda hoje, a Bíblia diz que o diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus Cristo, bom samaritano, ele está trazendo as vidas, aleluia. O Senhor mesmo acrescentava aqueles que se havia de salvar. Ele traz aqui para a hospedaria. Agora, o homem que foi saqueado, ele está aqui dentro. E ele vai ter que, irmãos, ele vai ter que viver junto com o sacerdote que desprezou ele. Ele vai ter que ficar junto com o levita, talvez, que desprezou ele. Ele vai ter que ficar, irmãos. Eu e você estamos dentro dessa hospedaria. Senhor Jesus, ele traz as vidas. E eu e você, a ordem do Senhor Jesus é: cuidem deles, igreja. Cuidem deles, porque quando eu voltar, eu vou pagar tudo que vocês gastaram a mais. Você acredita que o Senhor vai te honrar? O Senhor vai pagar tudo aquilo que você fez para Ele? A Bíblia diz em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluias, glórias a Deus. A fé é manifesta em obras, em ação.
Tiago, capítulo de número 2 e o verso de número 17, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Irmãos, nós não podemos só dizer que temos fé. Nós temos que ter obra também. Irmã, eu tenho que fazer o bem só para quem me faz o bem, não. Eu tenho que fazer o bem, irmãos, até para aquele que fala mal de mim. Até para aquele, irmãos, que me maltrata. Que coisa difícil. Que coisa difícil, igreja. Que coisa difícil é fazer o bem. Ama o seu inimigo. Bendiga aquele que te maldiz. E ainda ore por aquele que te maltrata. Senhor Jesus encerra dizendo assim para aquele homem: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: Senhor, aquele que usou, Senhor, de misericórdia. Ele falou assim: vá, faça você também desse mesmo jeito. Use de misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Com a medida com que nós medimos os outros, nós também vamos ser medidos pelo Senhor. Não adianta nada, irmãos, não adianta nada nós medir as pessoas. Não adianta nada nós medir as pessoas. Porque da mesma forma, a parábola ensina que o amor ao próximo não deve ter limites, mesmo que o outro é considerado inimigo. O samaritano demonstrou bondade e misericórdia, agindo como um verdadeiro próximo do homem ferido, enquanto os outros dois escolheram não se envolver. A vida cristã deve ser de prática e não apenas teórica, ou seja, só de palavras, não é mesmo? Irmãos, a gente dizer que é crente é fácil. Agora eu quero ver é servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor significa servir ao próximo. As pessoas no mundo, irmãos, são elas que precisam da ajuda do bom samaritano. Muita gente caída no chão, muita gente saqueada, muita gente nua lá, aleluias. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ser como os religiosos e desprezar essas pessoas? Ou como o bom samaritano? E estender a mão para as pessoas. Mesmo a gente estando com um problema, igreja, nós devemos ser esse bom samaritano. Essa palavra fala, irmãos, porque irmãos, amor não é um sentimento, eu amo, não. Amor é um comportamento. Eu amo alguém, então me comporto de maneira que eu amo. Porque quantas vezes a gente vê alguém que diz que ama, esposo que diz que ama a esposa que diz que ama o esposo, o namorado que diz que ama a namorada que diz que ama o namorado, mas depois faz o mal, bate, trai, espanca. Mães que diz que amam os seus filhos e depois abandona, não pensa duas vezes. Pais que diz que ama a família, mas que abandona a família. Amor irmãos, não é um sentimento, é um comportamento. Eu decido amar uma pessoa. E decidi amar, irmãos, até aquele, irmãos, que você olha e fala assim, não. Talvez é um samaritano. Os samaritanos eram tão desprezados, tão desprezados, tão desprezados. Os judeus não queriam nem conversa. O Senhor Jesus nessa noite está chamando eu e você para ser quem é o teu próximo. Nós estamos aí às vésperas do nosso trabalho. E o nosso maior desejo, irmãos, é que a igreja fique repleta de almas. Se essas pessoas vão ser salvas amanhã, e depois da manhã elas já estão pregando, cantando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. É amar, irmãos, quando vê alguém caído e não se alegrar dizendo assim, eu sabia que aquele lá não era crente. Não. É ter misericórdia dessa pessoa. Porque nós podia ser a gente. Quer ver coisa triste? É quando eu vejo alguém que pregava, cantava e agora está lá no mundo, cantando para o mundo, aprontando no mundo. Eu fico triste quando eu vejo isso. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Porque esse é o nosso desejo de bom samaritano. É que poderia ser um de nós. A pessoa às vezes teve por um problema muito difícil, não deu conta sozinho e abandonou a igreja. Abandonou a presença do Senhor. Poderia ter sido eu e você. Quantos que estão aqui nessa noite e que ficaram anos afastados da casa do Senhor. Mas o Senhor, o bom samaritano, te pegou e te trouxe. O que é que a gente tem que fazer? Amar essas pessoas.
Quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa, irmão, naquela necessidade momentânea, aquela necessidade que a pessoa está precisando na hora. Seja no físico, seja no material e principalmente seja no espiritual. Por dia, irmãos, o Senhor Jesus coloca pessoas na nossa frente que precisam da nossa misericórdia e da nossa compaixão. Só precisamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente veja e possa ajudar essas pessoas. Amém?